Uh, E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um Esquilo, gente. E bem, eu estou aqui para passar, como vocês sempre sabem, resumos de notícias do mundo de futebol. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente, porque como teve tanta coisa interessante, e para quem me acompanha também no Instagram, né, @um esquilo, né, só aí, tá no link, inclusive tá na descrição aqui embaixo. Bem, vocês sabem que aconteceu tanta coisa interessante que eu tava assistindo, fui assistir umas partidas de futebol americano que aconteceu num domingo, né, que foram as finais das conferências da NFL. Mas não com isso, como também foi muito movimentado por outros esportes. Por exemplo, teve tênis. Eu sei que é um pouco complicado, eu acho que porque a gente gosta de tênis, mas eu amo pra caramba tênis. E aconteceu as finais de Australia Open, né? Então, meio que foi para decidir os campeões, né? Do lado feminino e do lado masculino. Mas eu também, obviamente, eu vou comentar sobre futebol, mas só que eu vou ficar mais específico para comentar sobre o Campeonato Paulista, porque o Paulista teve clássico e muitas controvérsias sobre o gramado, né? Vocês sabem disso. Então, vamos nessa, sem enrolação, vamos direto ao papo. Bem, eu vou começar meio que comentando sobre o que eu fiz mais, né, no domingo, que foi mais ou menos acompanhar as finais da NFL, né, que meio que decidiram as equipes que vão se enfrentar no Super Bowl, né, que vai rolar daqui a 2 semanas, né, semana que vem vai acontecer o Pro Bowl, que é mais ou menos o jogo das estrelas, né, da NFL, e depois na próxima semana acontece o Super Bowl, né, que todo mundo quer ver, o show, as propagandas, né. Eu falei do show porque vai ter o Usher. Nossa, que loucura pensar no Usher, que já faz tanto tempo que parece que não lança nada, mas ele vai se apresentar no show do intervalo. Então eu acho que vai ser um show até interessante, diga-se de passagem. E tudo isso se acontecendo lá em Las Vegas, né? O lugar onde você pode fazer de tudo, o lugar dos cassinos de tudo. E vai acontecer a grande final para decidir quem vai ser o campeão da NFL. Que inclusive pode ser que aconteça algo muito louco, que seja o nascimento de uma nova dinastia que já está se tornando uma dinastia aqui na NFL nesses últimos anos, né? E bem, que é exatamente isso que eu vou falar, que foi mais ou menos a final da conferência da AFC, que foi o Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs, né? O Chiefs, que tem nada mais nada menos que uma das grandes estrelas que eu já mencionei ano passado, que praticamente ele é a nova lenda, né, desse futebol americano, que é o Patrick Mahomes, né, com seu time do Kansas City Chiefs, que está indo para mais uma final, né, que derrotou o Baltimore Ravens numa disputa muito acirrada. Praticamente os lances mais interessantes, assim, mais impactantes aconteceram apenas no primeiro tempo. Já no segundo tempo quase não aconteceu nada, mas praticamente a defesa jogando muito, praticamente um jogo em que ficou muito truncado meio no segundo tempo. Não teve nenhuma ação, praticamente só defesa trabalhando entre os dois lados, né? Enquanto isso, o Baltimore Ravens, que teve muita chance de pontuar, perdeu todas as suas chances por causa do seu... Em alguns momentos podemos dizer foi por culpa mesmo do quarterback, né? O Lamar Jackson, que parece que em vários momentos parece que ele cometeu vários erros. Parecia que ele decidiu o jogo por conta própria, né, em vez de decidir em jogar a bola para os seus recebedores. Que, bem, em alguns momentos eu devo dizer que teve um lance até espetacular que poderia mudar praticamente todo o lance do jogo, mas teve um fumble, podemos dizer, uma jogada até espetacular, tipo, faltando uma jarda pro cara fazer o touchdown, e o defensor do Kansas City Chiefs conseguiu tirar a bola, dando um tapão. O estilo parece como se fosse estilo de basquete, velho. Literalmente deu um tapão na bola e o cara perdeu o controle da bola, e aí o time não conseguiu pontuar, que foi um pouco triste. Mas isso é bom porque o Chiefs está mais uma final. E lembrando que ano passado o Chiefs é o atual campeão da NFL, né? Exatamente. Então, se ganharem mais uma vez,
vai se sagrar bicampeonato. E não só isso, porque o Patrick Mahomes e seu Kansas Chiefs, o Chiefs já estão construindo uma dinastia que já mais ou menos já acontece já há 5 anos. Isso porque o time do Chiefs está indo para seu quarto, isso mesmo, seu quarto Super Bowl nesses 5 anos, desde que o Patrick Mahomes foi draftado e começou a jogar como titular. Porque é um negócio absurdo como um time desses em 5 anos disputou 4 finais. Perdeu apenas uma, que foi para aquele time do Tampa Bay Buccaneers, que tinha o Tom Brady, super velhinho, e o time ainda conseguiu ser campeão, ainda mais pela primeira vez, né? O que é algo inédito que o Tom Brady conseguiu fazer com esse time aí. Mas depois disso, tá aí, né? O nosso Chiefs do Patrick Mahomes indo mais uma final. E quem sabe, pode ser que ele se torne, né, de novo o MVP da temporada. Pode ser um pouco complicado, mas ele está ali de novo, né? E no outro lado, né? Outra final que aconteceu, que foi a NFC. E foi o San Francisco 49ers contra o Detroit Lions. E digamos que foi uma... Como que eu posso dizer? Esse jogo aqui foi muito mais ofensivo mesmo, porque teve um placar até muito mais elevado. 34-31. Digamos que as duas equipes assim não são muito boas defensivamente. Inclusive foi o que aconteceu de todos os lampejos que aconteceram nessa partida. E inclusive parecia que em algum momento o time de Detroit Lions, que nunca foi campeão da NFL e provavelmente é uma das equipes mais velhas aqui da NFL, da história, e nunca chegou numa final, inacreditavelmente o time nunca chegou numa final, e praticamente esse ano parecia ser a vez deles. Parecia ser a vez deles porque eles não estavam disputando playoffs desde 2016, o que já faz muito tempo, e inclusive na história da NFL, o Detroit só participou pelo menos 16 vezes. O time existe desde os anos 30, tá ligado? Desde os anos 30 do século passado, e eles só disputaram pelo menos 19 vezes uns playoffs. É um pouco triste, né? Se a gente for comparar o Chiefs ou Baltimore Ravens, assim, o Chiefs pelo menos nasceu nos anos 60, já faz bastante tempo, né? Mas o Ravens só nasceu nos anos 90 e o time já pelo menos disputou 15 vezes. Só tá um atrás só do Detroit Lions. É um pouco triste a história do Detroit, mas essa temporada foi praticamente uma das melhores, né, que a equipe fez de tanto tempo depois. Conseguiu chegar numa final de conferências, mas faltou um pouco para derrotar o San Francisco 49ers, que conseguiu ganhar por 3 pontos de diferença. E o San Francisco está de volta numa final de Super Bowl. Lembrando que o 49ers, a última vez que eles ganharam, faz muito tempo também, foi em 94. Então já se passaram mais ou menos 30 anos que a equipe não ganha um Super Bowl. Inclusive, a última vez que eles tiveram chance de ganhar foi em 2019. Em 2019 teve o quê? Sim, o Chiefs ganhando seu primeiro título com o Mahomes. Na verdade é o segundo, porque o time já tinha ganhado há bastante tempo, nos anos 70, né? Mas com a dinastia Mahomes foi o primeiro título, eles perderam. E bem, tem tudo para se dizer que tem cara que a equipe do Chiefs pode ganhar, porque o 49ers meio que nessas horas não consegue derrotar o Chiefs, porque é um pouco complicado. E pra mim pode ser legal, porque eu vou ver mais uma vez o título do Chiefs na mão. Mas é final do Super Bowl, tudo pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer daqui 2 semanas. Muito bem. Tá, vamos lá. Agora eu vou pra Australia Open e eu vou falar mais ou menos de duas equipes, né? O que a gente pode dizer, né? Eu vou falar sobre a final masculina e a final feminina. A final feminina que aconteceu no sábado e a final masculina aconteceu no domingo. E bem, obviamente eu vou começar sobre a final feminina, que inclusive teve uma disputa muito interessante, mas que praticamente terminou em atropelo, né? Teve vitória da Aryna Sabalenka, que ela é bielorrussa, e inclusive ela conseguiu manter o seu título, porque ano passado ela foi a campeã, né? E manteve o título como esse ano. Então a atual campeã conseguiu o seu bicampeonato com parcelas de 6-3, né? Não, 6-1, 6-3. Praticamente um atropelo
da Sabalenka, não teve nenhuma chance para a chinesa, que inclusive eu acho que é a primeira vez que essa chinesa vai muito longe, e inclusive eu acho que até um fato até interessante a gente pensar que uma chinesa chegou numa final de Grand Slam. Acho que foi até interessante e também bom porque ela agora entrou no top 10 do ranking feminino. Mas para Sabalenka tá muito bem, né? Ela já era número 3 do mundo, número 3 número 2 do mundo, e ela conseguiu continuar mantendo o seu título de Australian Open. Então, algo muito bom está acontecendo com a Sabalenka. E na final masculina já foi uma disputa muito mais acirrada, meus amigos, porque praticamente tivemos uma vitória e pela primeira vez histórico para esse rapaz. Eu estou falando de Jannik Sinner. O nome é um pouco estranho e não faz sentido com a nacionalidade dele, mas ele é italiano e eu acho que é algo espetacular, porque o Sinner meio que se tornou o primeiro italiano a vencer um Grand Slam desde os anos 70. A última vez que um italiano ganhou foi lá nos anos 70, já faz muito tempo. Inclusive na história da Itália ele se tornou apenas o terceiro o terceiro italiano a ganhar um Grand Slam na história, e foi de uma maneira épica, podemos dizer. E inclusive ele estava enfrentando um cara que, assim, infelizmente não ganhou em Australia Open, e eu acho que ele é amaldiçoado, porque ele já chegou pelo menos 2 finais já de Australia Open, inclusive nessa daqui ele tinha abrido por 2 sets a 0. O Medvedev estava ganhando por 2 sets a 0, ele tinha total chance, tava praticamente, o título estava na mão dele, era só ganhar pelo menos apenas mais um set que ele ia conseguir ganhar seu primeiro Australia Open, mas infelizmente ele perdeu de maneira épica de virada do Sinner, que inclusive depois fez umas parciais espetaculares, assim, né? Se não me engano foi o Medvedev, começou com 2 a 0 que eu tinha falado, ele tinha feito 6-3, 6-3, né? Aí o Sinner fez o seguinte, 6-4, 6-4, e aí depois no finalzinho ele meteu 6-3 também. Então praticamente ele ganhou 3 sets seguidos, né? Porque era a única chance, porque se ele perdesse um, já era praticamente, ele ia perder o jogo. E o Sinner conseguiu fazer uma remontagem muito louca e ganhou os 3 sets finais. E tá aí, né? Seu primeiro grande título da sua história. E com certeza ele, quando chegar lá em Itália, ele vai ser bem recebido, porque é algo espetacular e que provavelmente é tão raro a gente ver a Itália ganhar um título de Grand Slam. Mas é bom porque o Sinner, ano passado ele ganhou a Copa Davis, que é mais ou menos uma Copa do Mundo de tênis, só que a Copa do Mundo de tênis acontece todo ano e a Itália venceu esse título, inclusive. E, se não estiver enganado, foi até contra um time bom. Eu acho que foi a equipe da Sérvia, que tem o Djokovic. Inclusive o Djokovic, que é o maior vencedor da Australia Open, só que perdeu a semifinal para exatamente ele, o Sinner. Então, o Sinner ainda é muito jovem e ele pode apontar pra caramba o que pode ser. Então, é uma nova geração de tênis, mas que tem vezes que parece que tá meio inconstante. Mas o Medvedev tá legal, o Sinner agora é uma nova esperança aqui. E o nosso Alcaraz, que a gente espera, que parece que poderia fazer alguma coisa, tá um pouco estranho. Mas vamos ver o que pode acontecer. É uma nova geração que a gente tem que ver, só que a gente ainda vê o Djokovic como lá no alto pedestal. Mas é isso. Olá, gente. Acabou todos os resumos legais aqui do esporte. Agora a gente vai pro nosso Paulistão, que vai ser a única coisa que eu vou comentar aqui, porque eu ainda acho que tá um pouco cedo para falar de outros campeonatos e também não teve, podemos dizer, clássicos. Então, obviamente eu vou pegar o Paulistão, porque teve clássico muito bacana que aconteceu neste domingo. Infelizmente eu não assisti porque eu tava assistindo o jogo da NFL, mas foi bom para se falar, porque, como já falei, teve controvérsias nesta partida e deu no que deu para falar, hein? Mas beleza, eu vou falar do Paulistão. Eu vou começar com o jogo de sábado para falar do São Paulo e do Corinthians. Um se deu bem e o outro se deu muito mal. Bem, eu vou falar obviamente do time que tá jogando muito bem, mesmo sabendo que perdeu o técnico Dorival, mas a equipe continua muito bem, podemos dizer, que é o nosso São Paulo. Mas sim, só ganhou por um placar um pouco minúsculo, né? Foi apenas 1 a 0 com gols de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo foi o único, foi o marcador do único gol
aqui da disputa contra a Portuguesa do São Paulo. Inclusive, pelas estatísticas que eu tô vendo aqui, o São Paulo chutou 12 vezes e apenas uma vez foi na direção do gol. Inclusive, essa única vez foi o gol da partida. Então, por enquanto tá bom, assim, pro nosso São Paulo, não está sofrendo no campeonato, tá indo muito bem. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque no outro lado temos o nosso Corinthians. E o Corinthians perdeu mais um jogo, né? Assim, não, na verdade... Assim, tem um jogo no meio da semana que aconteceu e o Corinthians perdeu. E o Corinthians agora perdeu pro São Bernardo, fora de casa. E inclusive, desde os 13 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava com um jogador a mais. Sim, um jogador do São Bernardo foi expulso no começo do jogo. Só que de qualquer maneira, a equipe do Corinthians conseguiu perder. Mas também quando você tem um atacante que se chama Yuri Alberto, vai perder todos os gols possíveis, né? Mas tá aí, né? O nosso Corinthians perdeu por 1-0 e quem foi o único marcador da partida pro São Bernardo foi o Silvinho, que inclusive o gol aconteceu aos 26 minutos. Então, praticamente passou só uns 10 minutos, mais ou menos assim, e o Corinthians tomou um gol do São Bernardo e ficou só dessa maneira. Inclusive, o São Bernardo é a mesma coisa do São Paulo, tá? Assim, só chutou 6 vezes, mas a só única que foi na direção do gol foi gol. Caraca, um pouco triste, né? Enquanto o Corinthians, meu Deus, chutou 23 vezes, 7 no alvo, só que a bola não entrou. Caraca, é um pouco triste. A situação do Corinthians para essa atual temporada vai ser um pouco controversa, pode ser muito complicada para se dizer, mas eu acho que o time vai terminar mais ou menos no meio da tabela, então não vai sofrer, eu acho, no Brasileirão. Esperamos, né? E, bem, teve clássico já nessa terceira rodada, ou quarta rodada, do Paulistão, que teve Palmeiras contra o Santos lá no Allianz Parque. Lembrando que o Santos era o único invicto do campeonato, tinha ganhado praticamente seus 3 jogos. Só que aí, agora resolveu enfrentar o Palmeiras e dançou, né? Dançou, inclusive teve até uma faixa muito engraçada aí do torcedor do Palmeiras, que tá aqui na imagem pra vocês. Cara, foi engraçado. Mas assim, a partida foi até legal. Teve 3 gols, né? 2 gols do Palmeiras e 1 gol do Santos. Sabendo que os 3 gols foram até, digamos, por partes cagados, né? Quase todos. Assim, digamos que o do Rafael Veiga até foi bonito, só que ele chutou meio mascado, mas a bola morreu no cantinho do gol e o João Paulo não tinha conseguido pegar, né? Aí tivemos o gol do Flaco Lopes, né? Que recebeu um bom cruzamento do Rony. O Rony, que inclusive voltou, né? Voltou a jogar, né? E o Rony que tinha sofrido uma lesão muito séria ano passado, mas começou já voltando e fez um cruzamento Flaco Lopes que, assim, conseguiu chutar de primeira. O João Paulo defendeu e depois ele pegou no rebote e quase que, sei lá, a bola parecia que não ia entrar porque o João Paulo pegou de novo, que a bola morreu no fundo do gol. E aí depois o Otero fez o único gol do Santos, que teve, sei lá, falha da zaga do Palmeiras e junto com muita sorte, porque a bola passou mais ou menos embaixo do braço do Everton. Mas ficou só dessa maneira. Mas o único problema não foi isso, né? Porque o jogo pode ter sido muito movimentado, vários gols, mas o problema foi o gramado, que deu no que falar, né? Porque é o seguinte, o Palmeiras, como você sabe, o Allianz Parque praticamente é um estádio, uma arena de multiuso. E naquela semana o Allianz Parque recebeu shows, né? E aí teve um problema que durante esse jogo aqui, inclusive não só esse jogo, como o jogo anterior contra o Inter de Limeira, que inclusive teve um jogador do Palmeiras que saiu machucado, que triste. E com certeza uma das culpas deles é o gramado. Sim, o gramado estava em péssimas condições. E aí você fala, nossa, mas o gramado não é sintético. Sim, o gramado é sintético, mas porque o pessoal coloca umas coisas por cima, por causa do show, para o pessoal não pisar no gramado. Essa parte aí do piso que fica em cima do gramado, meio que estragou boa parte digamos assim, do gramado sintético do Palmeiras, e que muitos jogadores do Palmeiras e do Santos reclamaram da
situação. Praticamente foi uma crítica bem dura de todos os lados, inclusive o Palmeiras soltou uma nota, estou deixando aqui, né? O Palmeiras soltou uma nota que repudia, né, que provavelmente não vai jogar por enquanto lá no Allianz Parque, até que o pessoal da manutenção da arena consiga trocar todo o campo sintético, né? Enquanto isso, acho que o Palmeiras vai começar a jogar de volta lá na Arena Barueri, que teve alguns jogos, né, que aconteceram no ano passado que o Palmeiras começou a jogar por lá, né? Então é praticamente isso. O Palmeiras vai ficar jogando fora de casa, né? Fora de casa, entre aspas, né? E vamos ver como vai ser a situação da Arena do Palmeiras, que inclusive semana que vem já, ou daqui 2 semanas, já vai ficar recebendo também mais outros shows. Então vai ser complicada a situação mesmo do Allianz Parque até que o pessoal consiga resolver o problema. Mas então é isso. Espero ter gostado. Resumão bem longo. Eu foquei muito mesmo na parte da NFL e um pouquinho sobre tênis e falar sobre só os problemas entre o jogo do Palmeiras e do Santos por causa do gramado. Mas é isso. Espero ter gostado e se vê na próxima. Falou!